Amado povo de Deus, um bom dia, uma ótima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui para tratar de um assunto. A questão é, se amamos a Deus verdadeiramente, se cremos no seu escrito, na sua palavra, amados, nada neste mundo vai nos satisfazer. Temos vários exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus, e também temos a nossa própria experiência, algo dentro de nós que sempre está incompleto, se não buscarmos verdadeiramente a Deus. Moisés, ele no Egito, considerado príncipe de Faraó ali, no reino de Faraó, ele abriu mão do seu principado, do seu reinado. Por quê? Porque diz o Senhor, dando testemunho de Moisés por meio dos profetas, que Moisés largou tudo, deixou tudo para trás, porque Moisés conseguiu uma coisa tremenda, incrível. Ele viu aquele que é invisível, isso é, ele teve um contato direto com Deus. Ele viu e ouviu o próprio Deus. De maneira que ele no Egito manifestou o poder e a glória de Deus de uma forma extraordinária. Abriu o mar e viu o pão vindo do céu, mas só que ele disse algo: olha, Senhor, eu preciso de algo mais. Não é para crer, não é nada disso, é para realmente ser completo. E o que Deus pergunta? O que você quer? Eu quero ver o Senhor, eu quero a tua presença, eu quero ver o Senhor. O próprio Deus diz: Moisés, ninguém pode me ver. Mas Moisés insistiu, Deus disse: olha, eu vou passar por você, você não vai ver minha face, mas você vai me ver. Então Deus o colocou na fenda da rocha, passou e ele viu Deus pelas costas, a pessoa de Deus. Amados, amamos Deus, queremos Deus, estamos nos cultos, nos templos, nas vigílias, nas orações, mas enquanto prezarmos por esta vida terrena, nunca vamos alcançar a glória que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Enquanto preservarmos nossas vidas aqui e não entendermos, olha, para que você entenda melhor o que eu estou falando, o que ocorre? Tem cristãos que têm medo de morrer, tem cristão que tem medo de enfermidade. Mas a palavra de Deus diz: não temas, eu sou a tua sombra à tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Não temas. Não temas mortandade, que assola ao meio-dia. Não temas. Não temas assombro noturno. Não temas peste que vem assolando tudo, destruindo tudo. Não temas. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não temas. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te sustento. Tá? Mesmo os cristãos sabendo disso, tem muitos cristãos que têm medo. Medo da morte, medo da enfermidade, medo de tudo. É uma incoerência, é uma contradição. Se cremos em um Deus que fez todas as coisas, o mundo do nada, criou o homem do pó da terra, pegou o pó, fez um boneco, assoprou nas suas narinas, o fez alma vivente, como vamos ter medo de alguma enfermidade, de alguma mortandade, de alguma coisa, de algum vírus? É incoerência. Se cumpre nisso, sabe, nesse testemunho, eu vou chamar de testemunho infeliz, porque olhar para cristão que tem medo da morte é um testemunho infeliz que ele está dando. Então, o que ocorre? Não crer na ressurreição dos mortos. Está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, quando o Senhor diz: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Não morreu para o mundo, morreu para o homem, acabou, foi para o pó, foi sepultado, veio ao pó, deixou de existir. Só que essa situação do corpo, porque a alma está bem viva, Deus ele diz assim, olha só, que ele vai trazer de volta. Então ele usa a expressão: os que dormem. Não morreu, está dormindo dessas obras, vai ressuscitar, vai se sentar na mesa no reino de Deus, com Abraão, com Isaac e com Jacó.
Então, o cristão, ele fala que ama Deus, que Deus é poderoso, ele prega, ele fala que Deus pode todas as coisas, mas ele mesmo não acredita. Ele mesmo não acredita, porque ele não dá testemunho de fé, ele recua na hora do perigo. Olha a diferença entre o que crê de verdade e o que acha que acredita em alguma coisa. Quando Davi chega no campo de batalha, ele viu o filisteu, que já estava ali há dias. Todo dia ia lá o filisteu, tem homem a Israel. Os homens de Israel tinham medo. O filisteu era quase 3 metros de altura. Eles se escondiam atrás da rocha. Quando Davi veio, o testemunho da incredulidade bradou nos ouvidos de Davi. Porque o próprio rei Saul, homem que se distinguia de todo Israel por sua altura, né, pelo seu porte, ele foi um dos que disse para Davi: olha, contra esse filisteu você não pode lutar. Ele é guerreiro desde da juventude, olha o tamanho dele, você não tem experiência em guerra. Aí Davi falou assim: não, rei, espera lá, não é assim. Eu estava no campo, veio um leão, arrebatou uma ovelha, eu fui lá atrás dele e matei ele, trouxe a ovelha morta. Eu estava lá, apareceu um urso, peguei pela barba do urso e matei. E o Deus que me deu força, me deu vitória sobre o leão, o Deus que cuidou de mim, me deu vitória sobre o urso, é o Deus também que está comigo, que vai me dar vitória sobre o filisteu. E aí ele foi e venceu. Por que aquele povo... Olha a expressão de Davi. Olha a expressão dele. Né? Quando o filisteu diz: olha, me mandaram um menino aí, eu sou um cão, para você vir contra mim com uma vara. Porque Davi foi com um cajado, com uma funda, pegou 5 pedrinhas. E ele veio com espada, o filisteu, homem de guerra. Então Davi diz: olha, hoje todo o mundo saberá que existe um Deus em Israel. Você veio a mim, né, com espada e com lança, só que eu venho até você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi e venceu. E se Davi não tivesse chegado lá, aquele povo de Deus, que era de Deus, ia continuar escondido. Quando Davi ouviu aquelas palavras do filisteu, ele disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aquele povo era o exército do Deus vivo. Israel, Saul com seus soldados, pertencia, era exército do Deus vivo. E daí que eles não criam? Não adiantava nada, estava com medo, até que chegou alguém que creu. Assim também, não adianta dizer que crê em Deus e está morrendo de medo aí de vírus, e está morrendo de medo aí de morrer, e está morrendo de medo das adversidades do mundo. Se cumpre nessa situação o que o próprio Deus diz, tanto na primeira como na segunda aliança. Esse povo é contradizente, porque fala uma coisa e age de uma maneira contrária. Misericórdia. Perdão. Um povo contraditório. Ah, Deus vai ressuscitar os mortos. Então por que ele está com medo de morrer? Ah, a leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Então por que está fugindo das responsabilidades que vai te colocar lá na frente, no campo de batalha, à frente de todos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falar é fácil. Na hora de agir como cristão, se torna mais difícil. Porque só o cristão verdadeiro vai crer e vai agir em cima da palavra de Deus, pelos conselhos de Deus. Quando o Senhor diz para Josué: não temas, não te espante, eu sou contigo, estarei contigo, por onde quer que você andar. Só que uma coisa, Josué, confia na palavra, guarda os mandamentos que o meu servo Moisés te deu, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Lê todo dia, medita todo dia, porque fazendo assim você vai fazer se povo herdar. Fazendo assim, você vai fazer se povo herdar todas as promessas, as bênçãos. E outra coisa, com muito labor, porque Josué era crente, estendeu a mão para o céu e o sol parou, a lua parou. Só que o povo que andava com ele, tinha muita gente que não era crente igual ele não.
tá? Olha só, quando Israel foi entrar em Canaã, foram 12 espias. Josué e Caleb chegou cheio de fé. Bora lá, os demais espias desanimaram o povo. Josué e Caleb queriam, porque não, Deus é conosco. Se nós fizermos tudo direitinho, Deus vai nos ajudar. Só que os demais crentes também, não podemos, porque tem gigante na terra, não podemos, porque a terra é uma terra que devora os seus moradores, não podemos, porque somos como gafanhoto aos olhos dele e aos nossos também, não podemos. Incredulidade. Viu o mar se abrir. Hoje é a mesma coisa. Os mesmos que estão pregando é os mesmos que recuam em frente à adversidade. A questão é, vou repetir, se amamos a Deus e conhecemos a Deus e cremos na sua palavra, temos consciência muito clara que todo homem morre. Não queremos morrer por conta da família, amamos pessoas, queremos ficar para combater o bom combate com ela, com aqueles que amamos, com a igreja. Não queremos deixar o campo de batalha para que eles não fiquem sozinhos com dificuldade, queremos padecer junto com eles. Mas é como o apóstolo Paulo dizia, recebendo o Espírito de Deus, que o meu viver é Cristo Jesus, é fazer a obra de Deus, é glorificar o Pai, é me doar na obra, e o morrer é lucro, vou para a glória, vou descansar das obras, vou aguardar a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos, como está escrito, estrangeiros aqui. A nossa pátria é a celestial. A nossa pátria não é aqui. Nós somos co-cidadão dos céus com os santos. Então nós sabemos que estamos trilhando por um caminho que vai culminar em nos levar a Cristo. Estou dizendo aqueles que realmente creem na palavra. De maneira que, como Jesus, como os apóstolos, como os profetas, como todos aqueles que conheceram verdadeiramente a Deus, entenderam o momento do sacrifício. Olha o que o apóstolo Paulo diz: amados irmãos, já está chegando o tempo da minha libação, do meu sacrifício, da minha morte, assim como o Senhor me falou. Estou morrendo. E é isso mesmo, ele foi lá decapitado em Roma, mas Deus já havia falado com ele. E ele não temeu nada, ele não temeu, porque ele disse, que desejar a coroa da vida já está preparada para mim, e não somente para mim, mas também para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amados, Jesus em sua oração, ele pediu para que Deus, o Pai, nos guardasse do mundo, nos livrasse de todo o mal, nos guardasse do mundo. Mas ele diz, porque assim, Pai, como eu não sou daqui, eles também não são daqui, nós não somos daqui, para querer juntar tesouros aqui, para querer conquistar todas as coisas aqui. 1 Coríntios 15 fala, 19, se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos deixar o caminhão passar. Aleluia. Entende, igreja? Está entendendo, meu irmão, minha irmã, povo eleito, santo do Senhor? Nós não somos daqui. Enquanto estamos aqui, temos que trabalhar. Foi Jesus que falou, vamos trabalhar, porque a noite vem, e à noite ninguém vai poder trabalhar, mas enquanto é dia, vamos trabalhar. Isso aí, enquanto temos liberdade e oportunidade, vamos pregar o Evangelho, vamos dar testemunho de fé, e se Deus nos chamar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não queremos deixar as pessoas, como já disse, não queremos perder ninguém, não queremos perder um esposo, um filho, a esposa não quer perder o marido, os filhos não querem perder o pai. Por quê? Porque gostamos, amamos um ao outro, não queremos perder um amigo, não queremos perder. Queremos continuar nessa jornada até o dia. Só que vai chegar a hora que tudo isso vai acabar.
2 Pedro 3, fala que o mundo está sendo reservado para ser queimado no fogo, meu filho. Os elementos se fundindo vão ser queimados, aniquilados. Então, tudo isso que nós conhecemos aqui vai dar lugar a um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passou, é o que está escrito em Apocalipse. Então, o que ocorre? Ocorre que temos que ter consciência, somos servos de Deus. Temos que alertar o mundo do que está para acontecer. Vai vir um governo do anticristo, vai vir uma mortandade que vai assolar a terra de uma forma terrível. 1/4 da humanidade vai morrer por pragas. Quando Deus começar a abrir os selos, as trombetas tocar, por último, as taças da ira de Deus, vai ser derramada, vai se cumprir. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que do céu vai se manifestar a ira de Deus. Sobre quem? Sobre a igreja? Claro que não, a igreja já vai estar sendo arrebatada nesse momento. Porque a grande tribulação não é para o povo de Deus. A grande tribulação é para o homem mau, o homem iníquo, o homem que não quis Deus. Alguns dizem, a igreja vai passar pela tribulação, só se Deus deixar de ser Deus. Não estou falando isso porque eu quero que Deus arrebate a igreja antes da tribulação. É porque Ele não pode negar a si mesmo. A palavra de Deus diz que a ira de Deus vai se manifestar sobre toda a impiedade do homem. Não é sobre a santidade daqueles que Deus santificou. A palavra santificação significa separação, está separado. Mas está escrito, pastor, que o inimigo vai fazer guerra com os santos e vai vencer os santos. Daniel falou sobre isso. Claro que Daniel falou sobre Israel. Não só sobre Israel, mas sobre também alguns cristãos que estão ouvindo a palavra de Deus e estão insistindo em viver uma vida humana, terrena, longe de Deus. Tem pessoas que vão para a igreja, se batizam, mas não vivem o evangelho. Tem pessoas que vão para a igreja e não conseguem entender. E não consegue se separar do mundo. E continua fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Essas não vão ser arrebatadas. Essas vão ficar. Elas não vão aceitar a marca da besta. Porque a palavra de Deus também, em Apocalipse, diz que uma grande multidão veio da grande tribulação. Vai ficar muita gente. Muitos israelitas vai ficar. Vai se cumprir Daniel capítulo 12. Vão ter que fugir para o deserto. Tá? Então assim, depois vão ser agregados à igreja, depois da tribulação, para viver em Cristo o milênio. Mas até lá, meus amados, vamos dar testemunho da nossa fé, mas uma fé viva na palavra de Deus, no Deus verdadeiro, e não naquilo que a gente pensa, analisando. Ou você crê em Deus, ou você crê na ciência. Deus explica a ciência nunca vai poder explicar Deus, porque Deus é o Pai da ciência. Então, meus amados, se somos cristãos, vamos esquecer o padrão humano. A filosofia do mundo, Deus tornou loucura. Está lá em 1 Coríntios 1. Deus tornou loucura. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de 1 Coríntios, vai falar de forma gloriosa a quem Deus escolheu, o que Deus fez com a igreja, enriquecendo a igreja do conhecimento. Só que tem irmãos que ainda não buscam esse conhecimento e padecem. Então, amados, fica aqui esta palavra. Se você crê em Deus e crê na palavra de Deus, você não vai ter medo de nada. Já pensou? Tem que passar, porque nos últimos dias vai ser como nos primeiros também. Nos primeiros dias Jesus foi crucificado, houve perseguição, apóstolos foi transpassado a espada, Tiago, Estevão foi apedrejado, João foi desterrado na ilha de Patmos, colocado dentro de um tacho de óleo fervente, de azeite fervendo. Entendeu? Paulo foi degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então assim, nos últimos dias a palavra de Deus diz que Satanás vai lançar alguns da igreja na prisão. Mas aí Deus vem e diz, olha, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E agora? Vamos fugir do chamado de Deus? Mas não sabemos quem vai ser, mas temos que estar preparados, não sabemos. E se for um de nós, vamos regredir? Porque
Também em Hebreus está escrito, capítulo 10. O meu justo vai ver pela fé, mas se ele recuar, diz Deus, a minha alma, Deus está falando, a minha alma não tem prazer nesses que recuam, não. E nós não somos daqueles que recuam, está escrito, mas daqueles que avançamos na fé. Para quê? Para que venhamos permanecer em Deus, para a conservação e salvação das nossas almas. Então, ou cremos no Evangelho ou não cremos no Evangelho. Crendo, vamos passar pelo arrebatamento. Não cremos, vamos ficar. Como é que eu sei se eu creio ou não? Enfrentando os seus medos, meu filho, e confiando em Deus, fazendo igual Jacó, lutar com Deus e com os homens, e sair vitorioso. Por quê? Porque agia de forma verdadeira e justa, diante de Deus e dos homens. Então, meus amados, fique esta palavra, seja você, homem de Deus, mulher de Deus, corajoso, corajosa, e vamos pregar o Evangelho, para que Jesus venha, como está escrito, apressando a vinda de Cristo. Como? Pregando o Evangelho, manifestando o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Manifestando o poder, não nosso, nós não temos poder, o poder pertence a Ele, se manifesta sobre as nossas vidas, quando nós somos verdadeiros, sinceros, e nos separamos do pecado, abandonamos o pecado, em nome de Jesus. Seja você um vaso de honra na casa de Deus e uma bênção, em nome de Jesus. Pai, seja contigo, aleluia, Deus abençoe.